Oi, pessoal, boa noite, boa noite. A gente aqui está reunido para mais um encontro, mais uma live. E hoje é especial, que é com Felipe Brasil. A gente tem surpresa no final da live. Vem com a gente, porque a gente está super empolgado. Oi, Evaldo, boa noite. Vera, boa noite, Diogo. Tudo bom? Gente, só estou esperando aqui. Oi, Ana Caroline, Vera, amor da minha vida. Eu só estou esperando aqui o Felipe entrar. Oi, Felipe! Oi, Tânia, tudo bom? Olá, pessoal. Tudo bom? Tudo jóia? Então, olha só, gente, o Felipe, acho que vocês já conhecem, né, de tantos vídeos, né, que ele é sócio do canal As Cartas Ciganas, né, mas, de qualquer forma, eu vou apresentar o Felipe. Ele é um grande psicólogo, ele é terapeuta, ele é coach, ele é reikiano, ele conhece várias técnicas terapêuticas, e, além disso, ele é também o dirigente do TEA, Templo Espiritualista de Aruanda, aí em Maricá, né, Felipe? Eu sempre faço confusão. Isso, E é uma casa Itaipuaçu Maricano. É uma casa de umbanda maravilhosa, dá gosto de ir, porque é linda, é confortável, todos os membros da casa nos acolhem. E, gente, sempre que eu vou lá, eu quero comer, já fico pensando o que eu vou comer, que tudo de lá é bom para comer. E o Felipe e eu, gente, acho que vocês sabem, a gente escreveu as cartas ciganas e os orixás. E aqui, além disso, a gente também fez um baralho, né, que é os orixás Lenormand. E eu pedi ao Felipe para fazer essa live para falar sobre os guias da Umbanda, né? Que estão aqui muito bem representados no baralho, e o Felipe super topou. Mônica Aloy, um beijo. Yoko, boas noites, carinho. E, gente, até o México está assistindo a gente, tá? Então, gente, podemos começar, e vocês podem ir fazendo perguntas de acordo, se vocês tiverem dúvidas, tá? Porque o Felipe é um grande também professor, já fiz curso. Oi, Andréia. Eu fiz curso também de Umbanda com ele e, nossa, foi incrível para mim. Abriu minha mente, assim. Então, podemos começar? Podemos, vamos lá. Tânia, agradeço o convite. Olá a todos. A Tânia é uma querida amiga aí que nos conhecemos no processo da expansão no conhecimento da Umbanda e surgiu essa possibilidade de escrever as cartas ciganas e os orixás. Daí nasceram os dados, nasceu o baralho, foi muito legal. Quando a gente pensa em guias da Umbanda, antes a gente tem que falar um pouquinho de orixá. E apesar de nós falarmos de orixá, que são divindades, potencialidades do amor de Deus, os orixás eles dão sustentação vibratória para todas as linhas de Umbanda. E todas as linhas são compostas pelos guias. Quando a gente pensa num caboclo, ele pertence à linha de Oxóssi. E apesar disso, na Umbanda, nós não trabalhamos diretamente com os orixás. Porque Iemanjá, quando a gente pensa em Iemanjá, apesar de termos aquela imagem no terreiro, ou a imagem de Oxum que está aqui ao meu lado, aqui em cima que eu estou apontando, na verdade, Oxum é a cachoeira, é a potencialidade do amor. Nós não incorporamos Oxum, nós vivemos os valores da orixá através dos seus falangeiros. Na Umbanda, nós trabalhamos com os falangeiros a todo momento. E os guias na Umbanda, eles se manifestam para trazer um aconselhamento, uma palavra de auxílio. Quando a Umbanda começou em 1908, através de Zé Fernandino de Moraes, nós tivemos a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. E aí, quando a gente fala caboclo, apesar de trazer o arquétipo de um índio, o caboclo é um grau espiritual, mostrando um espírito de alta envergadura. O chefe, como era chamado, trazia o arquétipo do índio, nessa representação da disciplina. E logo na sequência, chegou Pai Antônio, o primeiro preto velho a se manifestar. Preto velho também é um grau que representa a ancestralidade, vai representar a sabedoria, o ancião. O caboclo, ele representa também o homem na sua fase adulta. E o preto velho, aquele que caminhou a vida toda até chegar ao final do ciclo, já caminhando devagar, apoiado no seu cajado, já não tendo tanta pressa, porque ele viveu toda a sua história e extraiu uma grande sabedoria daí. E aí uma outra linha que logo surge como tripé da Umbanda é a falange das crianças, a linha de Bejada, Cosme e Damião, que é representado pelo início, pelo começo, pelo sentido da vida, a felicidade, a boa notícia. Cosme e Damião vem para trazer a alegria no terreiro, para trazer a felicidade. Então eu tenho as crianças representando o início,
todos nós, nesta encarnação, já fomos criança um dia. Temos a nossa criança interior. E já estamos muitos na fase plena, na fase adulta, representada pelo arquétipo do caboclo. E por fim, temos o preto velho. Além dessas 3 principais linhas, que são o tripé de sustentação da nossa religião, nós vamos ter outros guias que compõem a Umbanda. E isso pode diferir de casa para casa. Nós podemos falar de Exu e Pombagira, que são entidades, o povo de rua, o povo da esquerda, os guardiões, que eles vivem numa frequência vibratória mais próxima à nossa. Por isso que muitas vezes nós explicamos que nos terreiros é muito comum nós vermos nas giras de Exu a casa mais cheia. As pessoas se sentem mais à vontade para falar com Exu e Pombagira. Sendo que as pessoas, equivocadamente, ou devido a uma falta de uma doutrina a ser seguida nas casas, acham que Exu e Pombagira se trocam por qualquer coisa. Equivocadamente acham que Pombagira vem trazer o homem. Na verdade, o que Pombagira vem trazer, representar é o sagrado feminino, é o estímulo, a paixão. Sem a paixão, sem a astúcia, nós não vivemos. Nós precisamos estar estimulados. Pombagira é o desabrochar da rosa, é a mulher que vence os espinhos. Traz todo o arquétipo feminino, porque são 2 polaridades, o polo feminino e o polo negativo. Pombagira vai trabalhar o polo negativo, como o símbolo do yin e do yang. Exu é o grande mensageiro. Exu ele é o senhor das estradas, das encruzilhadas, dos caminhos. Tem Exus que vêm da Calunga, da Figueira, dos mais distintos lugares, formando um par vibratório com Pombagira. Na nossa doutrina também vemos Exu Mirim como uma criança, como um trabalhador da falange de Exu, à esquerda de Exu trabalhando. Seria uma criança no polo negativo, da mesma forma que eu tenho o pai e mãe de cabeça, o orixá masculino e o orixá feminino, e todos nós temos a regência de um casal de orixás e temos uma criança, nós temos um Exu Mirim à nossa esquerda também, atuando e trabalhando vibratoriamente. É muito comum nas linhas de Exu nós vermos a manifestação dos malandros e malandras. Sendo que na Umbanda, nós compreendemos os malandros como uma entidade que pode trabalhar tanto à direita, quando eu falo à direita das linhas de Umbanda, à direita de Oxalá, como à esquerda. Isso vai depender da afinidade vibratória de cada uma das entidades. Eu tenho malandros, por exemplo, como o seu Zé Pilintra da Bahia. Ele vem da Bahia, ele costuma se manifestar nas giras de baiano, que é uma outra linhagem, uma outra falange que eu vou explicar um pouco melhor. Mas malandro, quando a gente fala, a gente logo associa a algo negativo, a tomar uma pernada, uma rasteira. Quando o malandro na Umbanda, ele vai falar o seguinte: você precisa ter jogo de cintura na vida. Em outras palavras, é necessário você ter resiliência. Não adianta você, às vezes, almejar tanto um objetivo quando você, às vezes, não olha para o lado, não tem jogo de cintura para tentar buscar um outro caminho para chegar ao mesmo lugar. Ser malandro, na visão da falange dos malandros, não é passar a perna, não é roubar. Não, isso não é a falange dos malandros, porque se é uma religião que esses guias se manifestam, tem a função do religare, de nos conectar ao divino, ao sagrado. Então as pessoas acham assim: vou fazer uma oferenda para o meu malandro, vou firmar o meu malandro, estou livre de todos os perigos, quando vivemos num plano de provas e expiações. Na terra em que vivemos tem violência. Eu vou pedir ao malandro que me proteja. Se algo acontecer, que eu possa ter a proteção devida, que nenhum mal me aconteça, mas que eu passe o que eu tiver com passar com o jogo de cintura. É a mensagem principal da linha dos malandros. Eu falei agora há pouco dos baianos. O povo baiano é um povo que faz muito axé, muita alegria. Eles chegaram na Umbanda através dos pretos velhos, dentro da linha dos pretos velhos. E a gente vê muito assim: Pai Antônio da Bahia. E a gente começa a ver manifestações de baianos, como seu João Baiano, Mané Baiano, Maria Baiana, dentre outras entidades. É um povo extremamente trabalhador. É um povo, quando a gente fala o povo da Bahia, o Brasil é muito grande. E a Bahia, quando a gente fala, representa toda a costa do Nordeste. É um povo que representa os brasileiros que acabaram saindo de uma região para outra, buscando uma vida melhor, como fazendo esse processo migratório, e eles tentando uma vida melhor. É um povo muito humilde,
e que têm muita fé. Alguns foram iniciados em cultos religiosos, como no catimbó, no candomblé, tiveram alguma vivência com a questão religiosa. E também é uma linha onde trabalham estivadores. A gente tem que lembrar que toda a costa do Nordeste brasileiro ele é banhado pelo mar, e trazendo uma força de Iemanjá. A gente fala que eles surgem na linha de Pretos Velhos, havendo uma ascendência de Obaluaê, e é uma linha movimentadora energeticamente, que traz a vibração de Yansan. Nós compreendemos que eles são uma linha de Yansan amparados por Obaluaê, trazendo dois orixás, como a gente pode falar também de boiadeiro. O boiadeiro ele surge na linha de Oxóssi, dentro da Umbanda. E os boiadeiros, por sua vez, eles ganham um espaço e começam a trabalhar como boiadeiro menino, seu João Mineiro, seu Zé do Laço e muitos outros. Um povo simples que, quando encarnados, lidavam com gado, com plantio. E a gente tem que lembrar que o nosso Brasil tem dimensões continentais. Imagina, no século passado, no início do século XX, no século XIX, você pegar um gado, sair do Mato Grosso e ir para uma outra região. Então, o boiadeiro vai trazer o pulso forte, o pulso firme. O boiadeiro é desbravador, é aquele que vem laçar o mal na Umbanda, que vem amarrar alguma negatividade e vai fazer também uma movimentação energética. Como são desbravadores, eles são da linha de Oxóssi, amparados pelo orixá vibratoriamente Ogum. Cabe ressaltar que algumas doutrinas concebem que estes falangeiros, esses trabalhadores, atuam amparados por orixás diferentes. Isso vai diferir de doutrina para doutrina, e eu falo a partir da perspectiva que eu pratico. Além disso, uma linha que a gente não pode esquecer são os queridos ciganos e ciganas da Umbanda. A linha dos ciganos da Umbanda vem através do povo do Oriente. Os ciganos, a sua maioria, chegou através da linha de Exu e Pombagira, sendo que alguns ciganos do Oriente, por exemplo, não se afinavam vibratoriamente aos trabalhos de Exu, e com o tempo passaram a pedir um espaço, sendo concedido pela espiritualidade maior. Então, muitas casas que, por sua vez, louvam a pombagira cigana, é porque, muitas das vezes, não tem um espaço para os ciganos trabalharem. E os ciganos é uma outra ritualística. A gente chama sempre pelos ciganos. Os ciganos trabalham para todas as finalidades. Para abertura de caminhos, para afetividade, são bons conselheiros. O cigano trabalha com cura. Então, a gente sempre vai louvar os ciganos. Mês de maio é um mês consagrado em nome de Santa Sara. A gente pode considerar a Santa Sara e as ciganas como a padroeira das cartomantes também. E sempre, quando você se predispõe a fazer um trabalho no bem, sempre vai ter algum amigo espiritual amadrinhando ou apadrinhando o seu trabalho. E os ciganos sempre estão ali trabalhando com o oráculo. As pessoas pensam muito na cartomancia, no baralho cigano, no tarô. Mas os ciganos, eles até espiritualmente eles trazem uma gama de oráculos nos seus trabalhos. Desde o dominó, desde o jogo de dados, desde jogos com ossos, com conchas, desde trabalhos com cristais, oráculos de cristal, bola de cristal, cafeomancia, são os mais distintos. Nem toda cigana espiritual utiliza do baralho cigano. Ela pode ter tido, quando encarnada, na região onde ela viveu, por exemplo, vamos pensar nos ciganos da Rússia. Tradicionalmente, na Rússia, a gente está falando de runas. É uma outra cultura. Então, a gente tem que sempre avaliar o atravessamento cultural. Os ciganos que viveram numa região mais próxima ao mar utilizavam conchas como oráculo. E o oráculo nada mais é do que um ponto de apoio de interpretação. Antigamente, era muito pelo tom. Hoje a gente fala da cartomancia terapêutica, onde a Tânia pode explorar muito mais aí, falando que é necessário uma formação, tem toda uma questão ali na hora da leitura e a sua função como desvendar o que você está vendo ali para o seu consulente. E a gente vai ver os ciganos, até alguns ciganos da Umbanda, utilizando de cartas para jogar na hora. Mas muitas vezes a jogada que o cigano faz não tem a ver com os métodos utilizados numa mesa, como uma mesa real, uma cruz celta, alguma coisa assim. É uma outra forma, é um outro tipo de leitura, que é apenas um ponto de apoio para ele poder aconselhar na Umbanda. Quando eu falo de cigano, a gente não pode esquecer também do povo do Oriente, onde vem várias entidades que muitas vezes trabalham
Felipe, só um Um minutinho. pouquinho para você mudar. Fala aí. Deixa eu dar um beijo para Debbie Dedici, quero mandar um beijo para Bia Blanco, tem um cigano aqui, acho que Gabriel, se não me engano, a gente também está sendo assistido lá em Barcelona, Lola está aqui, Fernanda, a gente tem tanto, eu queria dar beijo a todo mundo, mas não dá, né? Então sintam-se beijados e abraçados e optcha com esse povo aqui maravilhoso. Eu só queria deixar claro, gente, para mim, a cigana espiritual do consulente é a carta 9, as flores. E para mim, o cigano espiritual do consulente. Ah, cigano Felipe, beijo, querido, era você mesmo que eu queria te dar um beijo. É a chave. Então, nós temos a cigana na carta 9, tanto que ela está aqui, ó, bem pequenininha, porque é Nanã também, e o cigano está aqui. Tá? Deixa eu só dar uma pausa, Felipe. Fica à vontade. Beijo. Se você... Ah, Bia Blanco, te adoro. Eu quero fazer uma live com você também. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o povo cigano, né? Porque os cartomantes adoram, né? O povo cigano, Santa Sara. Gente, a hora é agora, senão a gente vai passar. E fiquem até o final, que nós temos surpresa no final da live aqui. Tá? Quero mandar um beijo para a Camila, para a Ju, para todo mundo do TEA, Tempo Espiritualista de Aruanda. As flores, a cigana. Olha a Bia falando, as flores, né? Os ciganos gostam muito de flores também. Obrigada, Fernando. Então, vocês têm mais alguma dúvida, gente? O Felipe pode passar, né? Porque ele estava falando que o povo cigano, né? Eles vêm do povo do Oriente. Então, a gente pode passar? Acho que sim. Pronto. Então, vamos passar. O povo do Oriente. Pessoal, qualquer dúvida é só mandar que eu disparo a falar aqui. E Tânia pode me interromper também. Quando a gente fala dos ciganos, a gente tem que lembrar também dos ciganos que trabalham com cura. A gente pensa muito nos ciganos só para algumas finalidades, mas alguns ciganos trabalham muito com cura. E eles acabam, na contrapartida também, apadrinhando alguns trabalhos espirituais em sessões de cura, junto com outros trabalhadores da Falange do Oriente, como hindus, marroquinos, como trabalhadores da Falange Bezerras Menezes, da Falange Médica Astral. Nós vamos encontrar em amparo do povo cigano, em trabalhos de cromoterapia, cristaloterapia, imposição de mãos. A técnica, na verdade, é um ponto de concentração, mas ali a espiritualidade está atuando, está auxiliando a todo momento. Então, na hora que você recebe alguém para fazer um trabalho de cura, os ciganos estão presentes. É para fazer o bem, gente. Vai ter algum amigo espiritual do seu lado para tomar conta e dar conta ali junto com você da situação. Se você está voltado para uma causa crítica, uma causa nobre, de auxiliar, de orientar, de ajudar, vai ter apoio espiritual. Vamos pensar, a gente está falando de trabalho espiritual, mas quando eu penso num médico, ele tem ali o mentor dele ao lado na hora que ele vai fazer uma prescrição, na hora que eu vou fazer um exame, o profissional de saúde tem. Todos nós temos os nossos mentores e os nossos amigos espirituais. A nossa família espiritual ela é muito extensa e eles torcem sempre pelo nosso êxito. As pessoas acham que a espiritualidade é nossa empregada. Ah, não, se eu acendi a vela para a cigana, para a pombagira, eu tenho que. Ninguém tem que nada. É o seu esforço, é o seu merecimento e sua reforma íntima. As pessoas tendem a terceirizar muito as suas problemáticas. Se eu vivo um problema hoje na minha vida, ele é consequência das minhas escolhas. Ninguém é coitadinho. E tudo tem um aprendizado, uma razão de ser para acontecer. E a gente sempre deve estar implicado como um ator principal da nossa vida. Devemos ter as rédeas. Eu quero caminhos abertos, eu sempre falo isso. O que eu estou fazendo para ter caminhos abertos? Eu estou me preparando? Porque às vezes a oportunidade vai bater a minha porta e eu não estou qualificado suficientemente para que eu possa abraçar aquela oportunidade. Eu quero muito algo. Eu estou me preparando para aquilo? No coach a gente fala assim, é importante eu mirar a lua. Mas se eu não acertar a lua, se eu chegar na estrela, tá bom. Mas como eu faço para chegar lá? Eu preciso fazer o meu passo a passo, o meu planejamento. E dentro da psicologia, a gente vai falar de outra forma no autoconhecimento. Até onde você se autoconhece? Um trabalho oracular é um trabalho de autoconhecimento. Qualquer oráculo vai te ajudar para isso. Você precisa, às vezes, ter uma leitura mais profunda do que aquilo ali está dizendo. Mas as pessoas, muitas vezes, vêm para uma mesa de jogo procurar algo emergente, uma resposta imediatista. Quando, na verdade, o oráculo ele não tem que dizer faça isso ou faça aquilo. Ele vai te mostrar o melhor caminho. Mas quem vai percorrer esse caminho é você. Deixa eu só ler aqui o cigano Felipe.
Ele falou, meu cigano Ramires usa muito a energia de imposição das mãos para curar. Né? O Felipe acabou de dizer, nem todo cigano trabalha com oráculo. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, minha irmã está me assistindo, Cláudia Durão, um beijo para você. Uma única vez tinha a incorporação de um cigano chamado Joaquim de Esmeralda. Olha que bacana. Uma pessoa pode desenvolver a sua mediunidade estudando e pondo as cartas ciganas sem assentar o encantado no candomblé umbanda? Entendeu, Felipe, essa pergunta? Vamos lá. Entendi sim, Tânia. Na verdade, você empreender um trabalho mediúnico numa casa é uma coisa. Você oracular é outra. É claro que vai haver um amparo ali de algum guia, de algum protetor que lhe acompanhe. Mas isso são escolhas de caminhos diferentes. Estudar a espiritualidade é uma coisa, praticar a espiritualidade através do oráculo é outra, e praticar a mediunidade é uma outra coisa. São três assuntos. Cigano, na doutrina que eu pratico, você não se assenta cigano, porque cigano é um povo livre. Assentamento é algo mais voltado para o candomblé. Cigano é livre, até mesmo os antigos da Umbanda não costumavam colocar no altar a imagem de ciganos, porque colocavam numa prateleira externa, porque eles são considerados os filhos do vento. Aonde o vento está soprando numa melhor direção, os ciganos partem com a caravana de luz deles. Então, você pode empreender, sim, um trabalho, na minha visão, de cartomancia, de estudo sobre a espiritualidade, sem fazer assentamento nenhum. Não é necessário nem você saber, para fazer cartomancia, o nome da sua cigana. Pede a proteção. Posso contar minha Fica à vontade. Também. Silvia Lopes, eu não tenho religião. Né? Não sou da Umbanda, não sou do Candomblé, eu vou em todas, porque eu sou livre, né? E sou cartomante. Você entende, Silvia? Então, assim, uma coisa não está ligada à outra, até porque o baralho cigano não está atrelado, não está vinculado a nenhuma religião. São coisas completamente distintas. E como o Felipe falou, a gente pode se espiritualizar independente de um oráculo, e a gente pode estudar o oráculo independente da religião, tá? Felipe, eu gostaria de saber, a Vilela 4, gostaria de saber da relação do povo cigano do Oriente com o mestre Saint Germain. Você sabe? Eu conheço. Saint Germain, quando a gente fala, ele é da grande fraternidade branca. Dentro de um sincretismo religioso que fizeram, ele tem aproximação com São José. Na Umbanda, nós não temos o hábito de fazer o culto a Saint Germain. A não ser que seja numa tiçara, numa fraternidade espiritualista, que não seja uma casa de Umbanda, que faça esse culto. Tem casas que falam o seguinte, no culto a ciganos, que os ciganos vêm dos raios, fazendo associação aos médicos. Mas isso não é uma coisa comum na Umbanda e na minha prática. Meu conhecimento dos mestres ascensionados é muito raso, mas tem ciganos que trabalham na vibração do raio violeta, por trazerem a cor violeta. Sendo que no povo cigano, a gente vai falar muito dos 7 clãs, que são 7 distintos clãs, e aí é uma coisa que se alonga, né? E aí é uma coisa mais voltada para as tiçaras, casas específicas de culto ao povo cigano. Na Umbanda, a gente vai entender o seguinte: se o médium trabalha com um cigano, esse cigano foi liberado por um dos orixás que regem a coroa daquele médium. Por exemplo, o cigano que me acompanha, Frederico, ele foi liberado na minha coroa, teve a bênção da Oxum para vir trabalhar. Então, eu tenho a proteção desse cigano através da minha mãe de cabeça. É essa que seria a explicação na Umbanda. Tânia, minha equipe de apoio aqui me deu 2 perguntas que apareceram aí. Tá. Todos os ciganos trabalham com cura? Não existe uma regra de ouro. É claro que quando você chega numa casa e vai se aconselhar com o guia, vamos supor que aquela cigana ou aquele cigano, o foco dele é abertura de caminhos, mas ele que está disponível para te dar consulta. Existe uma equipe espiritual e uma egrégora. Mesmo que naquela corrente não tenha nenhum cigano que trabalhe com cura, tem alguém na equipe espiritual que não esteja manifestado que vai assessorar aquele atendimento. Você não vai sair sem o lenitivo. Aquele médium, mesmo incorporado com uma entidade, vai receber uma mensagem de uma outra energia. Às vezes o médium nem vai perceber isso e vai transmitir o recado. Vai ter um intermediário ali acontecendo. E a outra pergunta que fizeram,
como se deu a vinda dos ciganos aqui para o Brasil. Foi Debbie Gypsy. Bem, oi? Foi a Débora, que ela perguntou isso, a Débora. Pode. Ah, sim. A gente vê dentro das obras antigas, em alguns relatos, já nos anos de 1500, a chegada de ciganos no Brasil. Isso em alguns escritos antropológicos. A gente tem que lembrar que no Brasil em si, vieram muitos extraditados, né? Pessoas que não eram bem-vindas lá na Europa. E o cigano sempre foi um povo renegado. Vamos mandar essa raça dos ciganos lá para o Novo Mundo. Né? Eu assisti um documentário uma vez aqui que eu não consigo agora me referendar, mas se der uma pesquisada no Google, você já encontra que a partir dos anos ali do descobrimento, 10 anos depois, já tem registros de ciganos aqui no Brasil. Perfeito. Eu queria responder a Silveira Ana Beatriz. Como a pessoa sabe que tem mãos para jogo? Vontade de aprender, vontade de orientar, vontade de ser útil. Eu acho que essa é a melhor mão de jogo que a gente pode ter. Tá? E alguém que está perguntando, Paulinha, mas eu jogando baralho cigano, eu posso frequentar o centro? Eu mesma vou responder sim, porque eu frequento um centro de Umbanda, né, Felipe? Uma coisa não está nada, não tem... Sim, eu tenho aqui algumas médiuns que trabalham com cartomancia, fora do terreiro, dentro de um ambiente terapêutico, um ambiente profissional delas. Uma coisa não está vinculada à outra. Você pode até ter uma cigana que lhe ampare, ou uma cigana que venha auxiliar no jogo. Mas na hora que você está jogando, você não precisa estar mediunizado, incorporado. As pessoas acham que não, a minha cigana espiritual tem que jogar. Não necessariamente. Ela não precisa do oráculo. São coisas distintas. E é importantíssima essa pergunta para a gente quebrar tabu. E sabe uma coisa, Felipe? Por exemplo, eu tenho uma cigana. Mas será que ela só está comigo? Ou ela deve ter outros tutelados? Aí, no momento que eu estou dando uma consulta, o outro tutelado dela vai sofrer um acidente ou vai sofrer um assalto. Você acha que ela vai proteger quem? A mim que estou em segurança ou aquela pessoa? Eu tenho esse entendimento, sabe, Felipe? Então, eu não fico dependente. Por isso que estudar é tão importante. Bom, vamos dar seguimento, gente? Tá? Ao povo do Oriente, gente. Quem é curador, quem é terapeuta aí sabe disso, né? Os ciganos, quando a Tânia falou dos terapeutas, né? É uma linha dos grandes conselheiros da linha dos orientais. São povos que viveram, apesar da gente falar na Umbanda do povo do Oriente, cabe a gente frisar o seguinte: o Oriente espiritual é diferente do Oriente geográfico, porque a gente vê algumas ciganas falando assim, sou carmesita de Sevilha, da Espanha. Espanha, geograficamente, não faz parte do Oriente. A gente vai ver que o povo cigano, tem pessoas, uma vez num grupo, falaram assim, não, a língua oficial dos ciganos é o espanhol. Aonde isso? Porque isso não cabe. Nem todo cigano vai pegar vinho. Vinho é uma bebida mais da região da Europa. Quando a gente está falando do povo cigano, o principal dialeto deles é o romanês. O romanês, romani, que tem origem no Punjab, num dialeto já, numa língua morta. E alguns estudos etimológicos vão falar que o povo cigano surge na Índia e adentra a Europa, começam a atravessar e adentrar a Europa e partir do mundo. Eu vou encontrar ciganos, por exemplo, a gente quase não vê na Umbanda, ciganos na Romênia, é um país que quase a gente não fala, ciganos que vêm de clãs na Rússia, ciganos que vão vir de Portugal, do sul da França, e a gente sempre olha achando que os ciganos vêm só da Espanha. E os ciganos cada cigano... Desculpa, os ciganos do deserto também. Os ciganos do deserto também. Né? Então eles não vão falar espanhol, né? Mais na coisa árabe. Enfim. Vamos prosseguir aqui do povo. Pode falar, Tânia. Vamos prosseguir do povo do Oriente, que além de serem grandes curadores, são grandes conselheiros também. E os ciganos vêm nessa linha, né? Também, né, Felipe? Bem, nós compreendemos que na Umbanda, a gente fala que os ciganos na Umbanda praticada na nossa casa, eles vêm através do povo do Oriente. Mas isso não impede que nessa linha cheguem ciganos que viveram no Brasil, em outras regiões. O próprio cigano que me acompanha, ele quando encarnado, ele viveu no Uruguai, uma região bem próxima aqui. E a gente às vezes só olha os ciganos dessas outras regiões. Outra coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade em assimilar
porque existe muito do desejo e do ego na hora que algumas pessoas vão se paramentar para receber ciganos. Todos acham que os ciganos são um esplendor. E quantas ciganas viveram como camponesas, de forma super simples, trabalhando em algumas épocas do ano em colheitas. E a gente quase não fala mais, na Umbanda no início isso era um pouco mais falado, os ciganos das Campinas, os campineiros que trabalham efetivamente nas caravanas, que são os andarilhos, ciganos da escada, e existem ciganos de todas as localidades. A Tânia falou das terras quentes. Quando eu salvo os ciganos, eu sempre falo, salve os ciganos das terras quentes, salve os ciganos das terras frias, porque cigano tem tudo quanto é lugar. O cigano trabalha sempre na vibração dos 4 elementos. Ele faz a roda girar a todo instante. Cigano é movimento, cigano é elemento. Então não adianta eu fazer um trabalho engessado para o povo cigano. Ótimo. Aqui veio uma pergunta que o pessoal passou, Tânia. E no caso da pombagira cigana? Tem um vídeo já bem interessante que a gente já discutiu sobre pombagira cigana no canal da Tânia, que nós gravamos. Cabe eu explicando de forma muito rápida, não vou conseguir me aprofundar pelo tempo da live. A pombagira cigana, existem algumas explicações. Uma das primeiras explicações é a seguinte, que no início, quando elas começaram a se manifestar na Umbanda, era devido a um momento, uma linha específica para os ciganos. E elas vinham para fazer caridade. E ali elas se manifestavam como pombagira. Toda cigana aceita se manifestar como pombagira cigana? Não, não aceita. Em algumas histórias vão explicar o seguinte, que a pombagira cigana seria uma mulher que acabou sendo abraçada, teve guarida no povo cigano. Ela foi expulsa da família, talvez por uma relação sexual na época fora de hora, uma gravidez indesejada, e ela acabou seguindo quando a caravana parou, ela foi aceita e hoje em dia se manifestaria como pombagira cigana. Ou ciganas de sangue que fizeram um mau uso da magia, acabaram se afinando vibratoriamente a linha de Exu. Na minha experiência, aqui no TEA, em 8 anos, como dirigente, eu percebo que muitas das médias que vieram para cá trabalhando com pombagira cigana, na hora que a gente louvou o povo cigano, essas ciganas chegaram e se apresentaram com os nomes de trabalho. Porque o cigano, quando ele nasce, cigano de sangue, ele recebe 3 nomes. Isso vocês podem até encontrar uma explicação mais profunda no livro Os Mistérios do Povo Cigano. E os ciganos de sangue, eu já tive a oportunidade de conversar com o Ruiter e com a Ana Kelly, do grupo Lechai, e eles confirmaram essa informação. Um nome é só a mãe e o cigano que sabem, quando ele chega numa vida adulta. Um outro nome é um nome de clã, e o outro é como se fosse um nome espiritual, ou um nome social que ele vai utilizar. Então, os ciganos, muitas vezes, vão se apresentar com um desses nomes que ele tem a permissão espiritual para trabalhar, para atuar. A pombagira cigana, por exemplo, diferente do culto e do ritual das pombagiras mesmo, de Dona Sete, Padilha, Mulambo, dentre outras, as pombagiras ciganas não recebem padês, que é uma comida feita para Exu, uma oferenda feita para Exu. No geral, são cestos com frutas, alguns outros elementos que fazem uma conotação ao grau de evolução. Mas isso vai depender muito da doutrina de uma casa. Se você frequenta uma casa que não tem trabalho específico para cigano, e sua cigana é mais ostensiva, ou seu cigano mais ostensivo, na sua mediunidade, na sua trama espiritual, ele vai se adequar e possivelmente vai chegar numa linha de Exu. Brilhante. Olha o que a Jeca Dória está dizendo. Hoje acabei de ler o livro As Cartas Ciganas dos Orixás, adorei, estão de parabéns. A gente que agradece, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma já que foi respondida. Sabe o povo cigano? Deixa eu ver, linda explicação das pombagiras, fantástica explicação. Quero mandar um beijo para Ana Cristina, mandar um beijo para o Luiz Ernesto, que está assistindo a gente. É um grande médium, é com ele que eu me consulto quando eu vou lá no centro de Umbanda. Podemos continuar? Você quer falar sobre quem agora? Sobre as crianças, sobre caboclo? Vamos lá. Dentro da Umbanda, eu vou partir de uma pergunta que foi feita sobre ciganos voltados para a cura.
Eu falei dos ciganos, mas eu vou ampliar a resposta, dizendo que qualquer entidade na Umbanda tem condições de aconselhar sobre qualquer assunto. Porque uma entidade, quando ela está em terra manifestada, dentro de uma casa espiritual, tem uma equipe atuando. Quando a gente fala o seguinte, se tem 10 médiuns naquela corrente, trabalhando mediunicamente, manifestados, possivelmente tem mais de 100 espíritos auxiliando para todo o trabalho espiritual acontecer. Então, possivelmente tem um médico espiritual na equipe para auxiliar sobre um trabalho de cura. Porque tem situações que quando você chega para um aconselhamento espiritual e o guia fala assim, pensa na sua casa, né? Você está fazendo uma queixa, pedindo uma orientação sobre sua família. Nesses momentos, quando você consegue pensar com fé, uma equipe espiritual parte em direção à sua casa para promover uma limpeza, recolher uma energia. Ninguém na espiritualidade trabalha sozinho. Todos se complementam no trabalho espiritual. Você pode chegar numa gira de preto velho, mas tem ciganos ali de alguma forma atuando. Exus, crianças, todos trabalham em conjunto. Não existe um antagonismo. Na espiritualidade, tudo se converge para o bem. Tudo se converge em nome da mensagem do Cristo. Uma mensagem de amor, de transformação. Todos os guias, na verdade, eles são trabalhadores da seara crística. Eles vão chegar aqui hoje como ciganos porque podem chegar como ciganos da nossa casa. Em outra casa, pode ser que chegue como uma pombageira cigana. Lá no kardecismo, a cigana Esmeralda vai se tornar irmã Esmeralda. Se for na igreja evangélica, ela vai se tornar o Divino Espírito Santo. Não importa o nome, o que importa é a mensagem. É a mensagem que vai importar. Por isso que os guias, já falando dos guias como é a nossa temática, os guias eles não usam o nome pessoa física, eles usam o nome de falange. Então, ninguém quando encarnado teve o nome João Caveira. Ninguém teve o nome Sete Flechas. Esses nomes representam legiões. Todos os espíritos que usam o nome Pena Branca, Tupinambá, eles representam a legião. E todas as legiões em conjunto formam uma falange. Os nomes linha, falange, legião surgem do início da Umbanda, já através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, muito com arquétipo militar. Linha, falange, a gente vai ver já na história antiga como as linhas de batalha, as falanges, as tropas, tem toda essa conotação. Eu vi que começou a popar algumas coisas, alguma pergunta, entrou, Tânia? Eu acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Eu fico tão embebecida com a fonte, está todo mundo aqui agradecendo, excelente aula, maravilhoso, está todo mundo te elogiando, gente. Ai, não, peraí, o que eu fiz? Ai, peraí. Deixa eu ver, obrigada pela resposta e o complemento, está todo mundo aqui te agradecendo. Tá? Então, eu estou com medo do horário, que eu quero a surpresa no final, gente. Tem surpresa no final. Vou contar um segredo do Felipe que poucas pessoas sabem. Tá, então aguardem. Você quer falar das crianças? As crianças, elas sempre vão trazer a novidade. E aí, olhando para as cartas da criança, eu vou pedir para você puxar, além da carta da criança, Tânia, puxa a carta de Obaluayê aí no baralho, a foice. A gente tem que lembrar que o momento que a gente está vivendo é o momento de Obaluayê. Achou ela? Metido. É o momento de Obaluayê. Puxa a carta foice, olha como você é metido, Felipe. Vamos lá. A carta de Obaluayê. O que ela vai representar? Obaluayê é o orixá da introspecção. A introspecção retrata o momento da quarentena que nós estamos vivendo. Obaluayê é a mudança de ciclo. A gente precisa morrer nessa etapa, morrer não no sentido físico, mas a gente vai precisar que o ego venha a morrer, o ego venha a ser transmutado para que a gente tenha um sentido mais fraternal, para que a gente volte a renascer. E quando eu falo do nascer, eu falo das crianças. Eu preciso ressignificar as minhas relações nesse momento. Eu preciso ressignificar a minha vida e a minha história. O mundo tá recebendo uma mensagem muito forte que é o seguinte: não dá mais para a gente viver da forma que a gente vivia. É hora da gente se reinventar. Quando a gente olha historicamente, eu tenho falado isso nas lives que eu tenho feito nos canais do TEA, é o seguinte: a espiritualidade ela diz que ela vem a uma mobilização espiritual maior ou tão grande desde a época da Segunda Guerra Mundial.
eles falam sobre que vai haver muito retorno nosso para a parte espiritual. E quando a gente está falando que isso está acontecendo, a gente pode também se recordar, eu venho falando sobre isso, do documentário Data Limite, que a partir de 2019, o planeta vai começar a entrar num expurgo natural. Não é que quem esteja desencarnando agora seja pecador, seja uma pessoa ruim. Pode ser que essas pessoas estejam indo para um orbe superior ou inferior, ou faça parte do processo do nosso resgate coletivo. A gente olha aí para a Terra, a gente está falando da Terra nesse momento, olha coisas que vieram acontecer que não aconteciam. Como que a fauna, né, e a flora estão respondendo. Como que o ar está mais despoluído. Olha como que a gente vivia numa poluição sonora e hoje, muitas vezes, a gente está escutando o canto dos pássaros. O silêncio, às vezes, é ensurdecedor. E aí as pessoas começam a ficar com angústia, porque elas não estão habituadas a lidar consigo mesmas. Isso aí a gente vai falar do aspecto sombra. Aonde que é o seu aspecto sombra? O que o Obaluayê está propondo? Vamos enterrar o que precisa ser enterrado e vamos renascer. O Obaluayê é a morte, é a vida. Muitas pessoas acreditam a Obaluayê como orixá só a doença, mas o Obaluayê é a cura também. O Obaluayê foi o orixá que nasceu com o corpo coberto de chagas e mesmo recuperado, mesmo curado da varíola, ele continuou coberto, se protegendo. E as palhas de Obaluayê são palhas sagradas. Diariamente, nesse momento onde todo mundo reclamava que não existia tempo para nada. E aí, na contrapartida, eu tenho que aproveitar o seguinte: agora que eu tenho tempo, destaco que seja 5 minutinhos do meu dia para fazer uma mentalização positiva, para fazer uma oração, para vibrar positivamente, não só para o meu umbigo, para a minha família. Eu tenho que deixar agora de ser egocentrista. Eu tenho que olhar para a grande família universal. O Cristo fala: amai uns aos outros como eu os amei. Será que realmente você consegue amar? Será que é um exercício difícil? Porque somos todos filhos de um único Deus. Não importa se é Alá, se é Jeová, se é Zambi ou Batalá, não importa o nome. O que importa agora é a energia coletiva poder mobilizar todas as forças curativas do planeta. Nós somos centelhas divinas, nós somos centelhas do Criador, fazemos parte da fonte geradora e criadora de todo o universo e devemos ativar internamente a nossa energia, o nosso ponto de luz. É o que o planeta precisa nesse momento. Se você tem fé em São Miguel, chama por São Miguel. Chama pelo Arcanjo Rafael. Se você tem fé em Obaluayê, chama por ele. Se você louva Maria, chama Maria nesse momento. E pede não só por você. Olha para o seu irmão ao lado. Veja aqueles que estão precisando. Gente, está difícil para todo mundo. O movimento da Tânia caiu. O meu movimento caiu. Tem gente que está sem receber. Mas tem gente que está em situação pior. Será que o pouco que a gente tem, a gente consegue partilhar? E a gente está vendo o quê? Medidas de egoísmo. Eu vou para o mercado, pego tudo que é álcool em gel e esqueço do meu irmão. Né? Pego tudo que é papel higiênico. E aí? E o outro como fica? Será que realmente eu preciso disso? Ou eu estou voltando para o egocentrismo, eu estou voltando para a sombra? Quando a gente está vivendo num momento como esse, a gente olha historicamente e a gente vê que a humanidade vai vencer. E nós vamos ser vitoriosos. Olha a peste negra, olha a gripe espanhola e olha o Covid-19. Nós vamos contar isso, contamos a história que aconteceu há 100 anos atrás, que aconteceu na Idade Média. Nós vamos superar. E o pensamento de esperança, ele tem que sobressair. A espiritualidade vai vencer. A luz sempre vence as sombras. O Cristo é o governador planetário. O Cristo é quem está no leme de nossas vidas, como um grande farol na escuridão. Na idade, a peste negra, quando a gente fala dela, ela surge na idade das trevas. E na idade das trevas que a gente fala é na idade da escuridão, onde quase que as trevas espirituais assumiram o comando do planeta. E mais uma vez a gente está sob ataque e agora é a hora da gente se fazer mais firme e mais forte. Eu tenho que só controlar aqui a hora. Eu acho que a gente tem ainda uns 10 minutinhos aí para falar. Ele falou da gente, a gente vai superar. A carta 36, a gente realmente também fala de superação. Mais um beijo aí para o Luiz Ernesto e o pai Antônio de Aruanda, que é o preto velho que eu sempre me oriento, até me emociono.
Um beijo também para a Fraternidade Branca a Fraternidade, até me emocionei aqui, Fraternidade São Francisco de Assis, que é o centro que eu me consulto lá com o Pai Antônio de Aruanda. Fala um pouquinho dos pretos velhos, eu me emocionei, fala um pouquinho dos pretos velhos. Tânia é suspeita porque Tânia sempre fala de Pai Antônio e é amante dos pretos velhos. Os pretos velhos, eles, apesar dessa nomenclatura preto velho, nem todo preto velho é preto, nem todo preto velho é velho. Porque até mesmo quando a gente olha historicamente, a gente percebe que muitos não chegavam a essa idade de ancião. Antigamente, vamos colocar 50 anos atrás, aos 40 anos uma mulher era uma senhora. Tinha um outro arquétipo na sociedade. E até mesmo os negros, quando a gente pensa. É claro que alguns sim chegaram. Os pretos velhos, eles vão representar a sabedoria, a humildade, a resignação e a abnegação, que é um pouco daquilo que a gente está precisando nesse momento. Aí, representado pela Carta da Cruz, né, cada um tem a sua cruz a carregar. Mas será que eu preciso tornar minha cruz mais pesada do que ela é? Reclamando, criando aquela nuvem pesada sobre a minha cabeça? Né, só reclamando, vibrando negativamente. Quando eu vibro dessa forma, de forma negativa, é difícil os espíritos de luz conseguirem se aproximar. É difícil os espíritos conseguirem nos inspirar, porque a gente está numa outra sintonia. E os pretos velhos sempre são muito pacientes, eles são muito sábios, às vezes eles dão uma volta para falar algo, para que a gente possa entender. A gente fala que a mente, quando a gente estuda hipnose, quando a gente faz alguns estudos de neurolinguística, que a mente entende melhor através de metáforas, que era como o Cristo falava, ali com as parábolas dele. Nada mais eram do que metáforas. E os pretos velhos lançam muito mão desse recurso, desse artifício para tocar o nosso coração. Quem não gosta de um abraço de um preto velho? Quantos não estão sentindo falta de ir num terreiro tomar a bênção ao vovô e à vovó? Tem um ponto que diz um pedacinho que a nossa Umbanda cada vez fica mais linda com os conselhos da vovó e do vovô. Então, a Umbanda nos proporciona esse contato aí e também um resgate, Tânia, com a cultura. Porque a gente tem que olhar que o preto velho foi um povo massacrado, foi um povo escravizado. E hoje, na nossa sociedade que temos muitos brancos, né, a gente se ajoelha diante de um preto velho para tomar a bênção a ele. Da mesma forma, a gente faz um resgate com a cultura indígena através dos caboclos. A Umbanda é um resgate social e um resgate cultural. Ciganos, caboclos. Nós não falamos de marinheiro, que é o povo do mar. Já ia pulando a marujada. Que é o equilíbrio emocional. Felipe, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Desculpa. Eu quero a surpresa. Você consegue falar em 2 minutos? Então, vamos lá. Você consegue falar em 2 minutos no máximo? Consigo um pouco, dar uma pincelada. Os marinheiros, gente, trabalham na força e na vibração de Iemanjá. Nessa linha chegam tanto marinheiros e marinheiras, povo ligado com o povo, quando encarnado, que viveu da pesca, do mar, do rio, de alguma forma. Então, são ribeirinhos, marujos, pescadores que chegam. E tanto mulheres também se manifestam como Dona Mariana, Maria Marinheira, dentre outros. E sempre trazendo a âncora, a esperança de termos melhores emoções, aprendermos com o povo d'água. Pronto, foi? Rápido, hein? Gente, eu quero falar para vocês aqui que estão assistindo um segredo do Felipe. Olha, vou contar um segredo. O Felipe canta muito. Você não tem noção de como esse homem canta. Então, eu vou pedir para ele, vamos fazer um grande finale, né, em 3 tempos, tá, Felipe? Né? Eu vou pedir para você parar, vou dar orientação, você continua cantando, tá? Eu já pedi, né, nos bastidores para o Felipe cantar, mas nesse momento, quando ele começar a cantar, eu sei que a maioria de vocês sabe cantar, cantem junto com o Felipe, né? Nesse momento, vamos pedir ativar o nosso sistema imunológico. Né? Na primeira rodada que o Felipe fizer, vamos ativar. Eu ativo o meu sistema imunológico. Todas as células, órgãos e sistemas do meu organismo estão funcionando em perfeito equilíbrio. Pode ser assim, Felipe? Depois eu vou falando as outras. Tá? Então, vamos pedir primeiro para o nosso sistema imunológico. Vamos fazer em 3 etapas. Por isso que eu estava com pressa aqui. Então, vamos lá. Começa a cantar, Felipe. Enquanto isso, respirem fundo e mentalizem.
Estou ativando. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. Se as voltas do mundo é grande, seus poderes são maiores. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. Se as voltas do mundo é grande, seus poderes são maiores. E a luz de Pai Oxalá envolva todos nós, o nosso coração, o nosso sistema imunológico. O Senhor da luz se faça presente em nossas vidas. Ai, meu coração até bateu. Não sei se o coração de vocês bateu, mas o meu bateu. Nessa segunda rodada, vamos pedir para que a nossa consciência expanda, para que a gente possa melhorar os nossos relacionamentos, né? Com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, e que a gente possa ser uma sementinha de luz nos nossos relacionamentos, tá? Interpessoais. Pode ser, Felipe? Então, nesse momento, que a gente expanda, estou toda arrepiada, que a gente expanda a nossa consciência e que a gente possa ter um instrumento de vossa paz para os nossos relacionamentos interpessoais. Tá? Vamos lá, Felipe. Epa, babá. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. Se as voltas do mundo é grande, seus poderes são maiores. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. Se as voltas do mundo é grande, seus poderes são maiores. Nos envolva com o vosso manto, Pai Oxalá. Traz a paz, traz a harmonia, traz a ética e a transparência para as nossas relações. E nessa última rodada, vamos pedir paz de espírito e paz para a humanidade, para que a gente não sinta tanto medo, não sinta tanto desespero, que a gente só está passando por um teste para que a gente se melhore como pessoa. Então, nesse momento, gente, vamos jogar luz e paz para todo o planeta, para todos os povos, para a Espanha, para Portugal, para a Itália, para a China. Então vamos espalhar nossa luz. Vai lá, Felipe. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. Se as voltas do mundo é grande, seus poderes são maiores. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. Se as voltas do mundo é grande, seus poderes são maiores. Meu Pai Oxalá, que a sua luz corra a todo mundo, corra a todo o universo, abençoando a todos nós, abençoando a todos os necessitados, abençoando a todos os profissionais de saúde que se encontram na linha de frente. Ilumine e guie neste momento turbulento, meu Pai, os nossos governantes, para que eles tomem as melhores decisões em nome da humanidade. Gente, que lindo. Eu não sei como vocês estão se sentindo, mas eu estou assim, sabe, em paz e, sabe, com o coração cheinho, né, de ternura, né, e que Mãe Iemanjá possa levar todo o medo para a profundeza das águas sagradas e que a gente possa, sabe, se limpar, se lavar e encarar isso com boa luz, com boa consciência. Felipe, você quer deixar uma mensagem para as pessoas? Quer deixar o seu contato, né, do TEA? Como é que você quer fazer o final aqui? Tânia, quero agradecer a oportunidade a todos aqueles que nos acompanharam. A gente não está fazendo sessões no momento e a gente vem realizando uma série de lives. Peço que curtam a nossa rede, nos ajudem a expandir essa mensagem através do canal do YouTube, Templo Espiritualista Aruanda, a nossa página no Facebook, TEA Aruanda, no Facebook, e no Instagram, venham nos seguir também, @TEA Aruanda. É uma forma de difundir o conhecimento. Tenhamos esperança acima de tudo. Nós vamos vencer. Nós estamos no caminho e nós estamos rumo à transformação. Muito obrigado a todos. Isso, gente. Nós vamos vencer. Juntos, com fé, com esperança, olhando para dentro, o que eu posso transformar, o que eu tenho que aprender. Não é castigo, o que eu tenho que aprender agora, nesse momento. A gente ainda tem alguns minutinhos, gente. Vocês querem fazer as últimas perguntas aqui para o Felipe? Alguém perguntou o nome desse baralho, Orixá Lenormand. Quem quiser pode entrar em contato comigo ou com o Felipe, que nós estamos vendendo.
tá? Mais alguma pergunta, gente, para aproveitar esses últimos minutinhos? A gente que agradece por vocês estarem aqui, tenham feito a mentalização, ativando a sua... Ah, ali, ó, o Felipe também tem, tá? Quem quiser pode entrar em contato com o Felipe, tanto o livro quanto o baralho ou os dados, tá? Vocês querem, gente, fazer mais alguma pergunta? Espero que todos vocês estejam bem. Aproveita que ainda tem uns 2 minutinhos só. Então, eu posso encerrar mais, tá? Se futuramente, quem sabe, a gente possa, então, nos encontrar outra vez. Obrigada, Felipe, pela tua generosidade, dispor do teu tempo, do teu conhecimento, da tua sabedoria, tá? Então, ó, gente, obrigada a todos vocês, tá? Até o próximo encontro, gente. Obrigado, pessoal. Valeu, beijo. Tchau, tchau. Peraí, alguém está perguntando aqui. Peraí, ai, meu Deus, perdi. Gostaria de saber se eu posso praticar para melhorar as intuições durante o jogo. Ai, Fernando, depois me pergunta, que não vai dar tempo aqui. Tá bom, querido? Quero mais lives. Ao pessoal, quero pedir que vocês continuem essa live, porque foi maravilhosa. Marcele Campolina, obrigada. Sejam abençoados. Oxalá nos abençoe. Banho indicado para o momento. Banho indicado para o momento. Rapidamente, antes que cai a live. Banhos de harmonização, boldo, elefante, colônia, manjericão. Escolhe uma dessas ervas, faz macerado, deixa meia hora descansar e toma banho fazendo uma prece pedindo aos bons espíritos amparo. Então, gente, eu vou encerrar agora, tá? Porque senão o próprio Instagram ele encerra no meio da palavra. Felipe, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade, energia, sabedoria, tudo. Gente, obrigada, até a próxima live. Amanhã, 5h30, tem live com a Lola Clavel de Barcelona. E ela fala português. Tá bom, gente? Beijos, até o próximo encontro. Obrigada! Beijão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Como é que encerra aqui agora? Ô, Senhor Jesus. Espera aí, que a pessoa se enrola. Você não tem... Como é que encerra isso, gente? Ah, encerrar, tá aqui, achei.